Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para o 7º módulo. Glorificado é o nome do Senhor, que até aqui o Senhor tem te sustentado. Até que o Senhor tem guardado a sua vida, toda a sua casa e toda a sua família. Nós vamos para o nosso 7º módulo, que é a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, tá? E aí já fala, né, doutrina do Espírito Santo, que nós vamos estar falando, nós vamos estar estudando, entender quem é o Espírito Santo. Reconhecer a sua obra na história e na salvação. Compreender como que o Espírito Santo hoje age nas nossas vidas, age na vida do crente e age na vida da igreja hoje, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos estar estudando papel e caneta, Bíblia na mão, e vamos nos aprofundar em nome de Jesus, tá? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é algo transcendente, tá? O Espírito Santo é uma pessoa divina. Eu falei sobre a Trindade, você que fez a parte da Trindade, você entendeu sobre o processo. A Trindade, os três em um, no mesmo pensamento, na mesma unidade. Cada um, né, sendo usados de formas diferentes, mas é o mesmo. Então o Espírito Santo não é uma força, não é algo transcendente, mas é uma pessoa divina, tá? Então o Espírito Santo possui o que? Mente. O Espírito Santo é uma pessoa porque possui vontade e possui sentimentos. Efésios 4:30, 1 Coríntios 12:11. O Espírito Santo também é a terceira pessoa da Trindade. Aí nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é eterno, assim como o Pai, assim como o Filho. O Espírito Santo, como eu disse que os três são um, o Espírito Santo também é onisciente, onipotente e onipresente, tá? Então, mas aí tem algumas diferenças na época ali no Antigo Testamento. Quando você pega o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo agia de formas diferentes, tá? Nós vamos entender, mas esse é mais para o curso médio, tá? Esse básico é mesmo, a gente passa assim, sabe, dá aquela passada mesmo para você entender alguns termos, algumas lógicas que são, né, para você, que são implantadas para você conhecer melhor. E depois nós vamos para o curso médio, né, dependendo da quantidade de aluno, o pessoal gostar do curso básico, a gente consegue fazer o médio, a gente consegue mergulhar mais, se aprofundar, pegar detalhes mais ali na Bíblia, ok? Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, tá? Começa na atuação da criação. Gênesis 1:2. O Espírito Santo já atuava ali no Antigo Testamento, ok? Então, quando você abre a Bíblia e já vê Gênesis 1:1, é a atuação do Espírito Santo ali na criação. Já atuava na criação, ok? Ele também capacitou líderes. O Espírito Santo fez isso no Antigo Testamento. Capacitou líderes, capacitou juízes na Bíblia, capacitou profetas na Bíblia, ok? O Espírito Santo também no Antigo Testamento inspirou os autores, tá? A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, então inspirou os autores das Escrituras, ok? Então vamos lá. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vai fazer tudo isso, tá? Inspirou os autores das Escrituras, tá? Ele era prometido, o Espírito Santo no Antigo Testamento, como o derramamento futuro sobre todo o povo, ok? Que aconteceu aonde? Quando, né, ali nos 4 evangelhos, na morte, na ressurreição de Cristo, foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Hoje ele habita em nós, ok? Então nós temos que entender isso.
O Espírito Santo, como é que ele agia ali no Antigo Testamento? Ele não estava presente como ele está aqui hoje, aqui comigo, aqui, o Espírito Santo me conduzindo, o Espírito Santo está conosco. Não, no Antigo Testamento ele descia, ele fazia a sua obra e depois voltava de novo. Então não tinha essa questão do Espírito Santo habitar em nós, como ele está fazendo hoje, né? Nessa dispensação que estamos vivendo, dispensação da graça. Antigamente ele fazia ali, atuava nos profetas, ele agia e depois subia aos céus novamente. Não habitava como ele habita dentro de nós, ok? Então, isso tudo no Antigo Testamento. Agora vamos falar do Novo Testamento, tá? O que ele fez? A concepção de Jesus, Lucas 1,35. Okay? Quando Jesus ali começa a exercer o seu ministério ali com a ajuda do Espírito Santo. Tá? No nascimento de Jesus. A unção no batismo, quando Jesus batiza, João Batista vai pegar Jesus, batiza Jesus na água, imediatamente desce como forma de uma pomba o Espírito Santo. Ok? Mateus 3,16. E o Espírito Santo vai agir no Antigo Testamento como? Com poder nos milagres, ali Jesus trabalhando, fazendo as obras, fazendo os milagres, e no ministério de Cristo o Espírito Santo atuando. Na ressurreição de Jesus, há a atuação do Espírito Santo. E ele é prometido como quem? O Espírito Santo é o quê? O nosso advogado. O Espírito Santo é quem? O nosso consolador. E o que aconteceu em Atos 2? Ficai até que do alto sejam revestidos de poder. Esse poder é o derramamento do Espírito Santo nos dias de Pentecostes. Ok? Vamos falar sobre a obra do Espírito Santo na salvação. O que o Espírito Santo faz? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não consigo te convencer de nada. O homem não pode te convencer. Ele é instrumento de Deus. Mas essa parte de convencer o homem a sair do pecado, a ter uma vida regenerada, transformada, é o papel do Espírito Santo. Aí, vírgula, regeneração, que é o novo nascimento, tá? E se torna habitação do crente, olha que lindo. E aí, o testemunho de adoção, como nós nos tornamos filhos de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do crente. A obra do Espírito Santo na salvação, na verdade. E na vida do crente, o que ele faz na vida do crente? Vai trazer santificação, você se torna santo. É uma santificação contínua, é um trabalho contínuo. Você vai produzir o fruto do Espírito: gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, domínio próprio, temperança. Com essas coisas, esses frutos do Espírito vai produzindo em você através do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo também, na obra que ele faz na vida do cristão, guiando ele em toda a verdade. A mentira já não faz mais parte. Vai guiando em toda a verdade. Consola dos nossos dias mais atribulados. Nos nossos dias mais tristes, o Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos traz, vai nos trazendo vida, vai nos fortalecendo, vai nos enchendo, vai nos dando força. O Espírito Santo nos concede poder para testemunhar aquilo que ele fez na nossa vida. Tá? Então, o que mais o Espírito Santo faz na vida da gente? Derrama os dons espirituais. Tá? Os dons do Espírito Santo. E os dons espirituais que o Espírito Santo hoje derrama nas nossas vidas. Palavra de sabedoria. Você se torna mais sábio. Você ouve mais, fala menos. Para cada pessoa que te procura para algo, você tem uma resposta. Sabedoria do Espírito Santo. Palavra de conhecimento. Você começa a estudar e começa a vir conhecimentos através do Espírito Santo e mais conhecimento, e você vai se enchendo do Espírito Santo e vai se tornando uma pessoa com muito conhecimento.
dom de fé, dom de cura, dom de milagres, dom de profecia, o dom de discernimento, que hoje a igreja está escassa, muito escassa no dom de discernimento. Está faltando o dom de discernimento. A igreja está extremamente escassa com esses falsos profetas sendo enganados por causa que está faltando dom de discernimento de espírito. Tá? Línguas e interpretação, dom de língua. Você que é batizado com o Espírito Santo. Interpretação, você consegue interpretar aquilo que o irmão está falando em línguas pelo Espírito, você consegue essa interpretação que o Espírito Santo derramou esse dom sobre a sua vida. Agora vamos falar sobre os dons ministeriais. Nós temos apóstolos, depois eu quero explicar sobre a questão de apóstolos, porque muita gente hoje são considerados como apóstolos, mas na verdade o apóstolo, o requisito para você ser apóstolo é ter andado com Jesus. Okay? Esse é um dos requisitos para uma pessoa se tornar um apóstolo. Então nós temos os dons ministeriais, que é apóstolos, profetas, né? O profeta ele fala aquilo que o Senhor falou no coração do profeta. Ok? Apóstolo, profeta, evangelistas, que vai evangelizar, que vai levar a palavra, vai andar aí, de vento e popa, pregando o evangelho. Pastores e mestres. Tá? Isso tudo que é dado não é para eu usufruir para o meu benefício. Os dons do Espírito e os dons ministeriais são tudo dado para o homem para a edificação da igreja. Ok? Agora vamos para as obras do Espírito Santo na igreja. O que o Espírito Santo faz hoje na igreja? Forma o corpo de Cristo. Não pode ser um corpo dividido. Tem que ser um corpo unido. Forma o corpo de Cristo. Concede neste corpo a unidade espiritual da igreja. Um tem canto, outro tem pregação, outro tem palavra de poder, outro tem palavra de ensino, um canta, o outro evangeliza, e assim vai. Concede a unidade espiritual da igreja. O Espírito Santo hoje na igreja dá poder para a igreja, força para a missão que essa igreja, levantada por Deus, é designada. E quem mais o Espírito Santo faz? Preserva a igreja até a volta de Cristo. O cuidado, a preservação. Ok? Então nós entendemos isso e é forte. Estamos vendo muitas coisas ao contrário. A gente vê que as coisas de fato não têm acontecido desta forma. Mas o Espírito Santo, ele está atuante nas nossas vidas. Então vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Nós temos que resistir continuamente, sabe, a essa voz que vai nos levar a rejeitar a graça de Cristo. Sabe, essa voz do inimigo, essas tentações que nos faz sair do foco, sair da direção de Deus, sair daquilo que Ele tem para nós, tá? Então, o pecado contra o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, através das nossas ações errôneas, dos nossos pecados, nós entristecemos o Espírito Santo. Nós apagamos a ação dele através do nosso pecado. Colocamos um bloqueio e impedimos o agir do Espírito Santo. Tá? Tem também a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição final, é a blasfêmia, aquilo que nós falamos, contra o Espírito Santo. Difamando o Espírito Santo. Ok? Então nós entendemos que o Espírito Santo está presente em nós. Consolador, santificador, ajudador. É Ele que te capacita. É Ele que capacita a igreja.
É Ele que transforma vidas. É Ele que prepara o povo para a eternidade. Sem o Espírito Santo não há vida cristã. Não há autenticidade de uma vida cristã. Então, Zacarias 4:6, abra sua Bíblia, vai dizer o seguinte: não é pela força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te encha desse Espírito. Que Deus derrama dons ministeriais, dons espirituais, frutos do Espírito sobre a sua vida, te capacitando, te levantando, te reerguendo, te fazendo você mais que vencedor em Cristo Jesus.